Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. O filho do Rei das Constelações deve, com teus poderes transcendentais, proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. O filho do Rei das Constelações deves, com teus poderes transcendentais, proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. O filho do Rei das Constelações deves, com teus poderes transcendentais, proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre.
Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém.
Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre.
Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações.
A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Filho do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó Flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Filho do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó Flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Filho do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente,
nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes,
proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática deste sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó Flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó Flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém.
Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves, com teus poderes transcendentais, proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves, com teus poderes transcendentais, proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja, que a luz do Divino Espírito Santo, de Buda, de Jesus, de Krishna, nos envolva totalmente, nos libertando, nos amparando, nos guiando, nos dirigindo, para todo sempre. Amém. Vamos falar a Sutra Sagrada, o Sutra do Lótus, capítulo 23. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de